Paz, irmãos, estou aqui para começar mais um vídeo, dando sequência no meu propósito de gravar 30 dias consecutivos. Esse aqui é o 7º vídeo, se eu não me engano, e para a glória de Deus está sendo me dado o ânimo do céu, porque teve um dia que foi difícil, o dia de ontem, para editar o vídeo, para entregar no dia, eu pelejei para entregar porque estava tarde e estava vendo muito pensamento, vendo muito peso na minha mente, mas para a glória de Deus eu consegui entregar, consegui concluir. E é dessa forma, a gente tem que perseverar. A gente não pode se curvar diante da tempestade, tem que continuar caminhando, marchando, porque o propósito vale a pena. Amém? Vou estar dando início à leitura. Não sei se eu já li esse aqui, vou ter que rever os vídeos. Não sei se eu já li essa passagem no canal. Pelo que eu me lembro, acho que eu já devo ter lido no primeiro vídeo essa passagem, mas eu tava no culto hoje e tive um entendimento, né, a respeito dela. Tipo, Deus me levou a ter um outro entendimento a respeito dessa palavra. Caso tenha tido, o que importa é o final, né, a conclusão. Eu vou dar um outro sentido para essa palavra. Mateus 8, versículo 23. Jesus apazigua a tempestade. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se dele, o despertaram, dizendo: Mestre, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temais, homens de pequena fé? Por que temais, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Assim é a vida de um crente, irmãos. Aquele que decidiu viver com Deus vai ter momentos de tribulação, mas eu falo para você o seguinte: muitas vezes a gente tem muito medo daquilo que o diabo pode fazer com a gente. A gente acaba exaltando demais, dando muita ênfase na perseguição, na luta. A gente acaba se virando muito para aquilo que o diabo pode fazer. Assim, eu falo com toda certeza, o inimigo não tem poder algum para tocar na vida de um crente. Uma pessoa que sabe do seu dia a dia, que conhece seu coração, que anda corretamente perante a palavra de Deus. Se você tem essa certeza, essa convicção, não há por que você ter dúvida. Se você tem essa certeza, se você sabe do seu dia a dia, não há motivo para você se preocupar. E assim, como eu posso estar provando isso? Que o diabo não tem esse poder para tocar. Vamos em Jó, na história de Jó. O que o diabo teve que fazer para poder ter autoridade para tocar na vida de Jó? Ele teve que ir até o céu, igreja, sem ter sido convidado, que creio eu que ele pulou o muro ou ele passou por debaixo da grade, não sei como é que ele entrou. Ele entrou ali sem ser convidado. E assim, ele foi lá para questionar, né, para poder falar a respeito de Jó. Porque Deus já sabia o que ele queria ali, quando ele invadiu aquele lugar, né, mais para ele estar, né. Assim, ele falou com Deus, ele falou a respeito de Jó, né, com o intuito de acusar, né, de desmerecer Jó. E ele usou o seguinte argumento: ele falou que Jó, pelo fato de ser abençoado por Deus, por ter tudo de Deus, ele o servia. Ele não servia de livre e espontânea vontade, ele servia por interesse. E por que ele foi até lá, irmãos? Ele não tinha autoridade para tocar em Jó. Ele não tinha, ele teve que ir lá implorar para Deus. Porque como Jó era um homem íntegro e reto, que guardava os mandamentos e seguia a lei, ele não tinha poder algum para tocar em Jó. Tanto que Jó era um dos homens mais ricos e creio eu que ele era próspero. Ele tinha tudo, não era só riqueza, ele tinha saúde, tinha em todas as áreas dele ele transbordava. E pelo fato dele guardar os mandamentos, o inimigo não tinha poder algum para poder tocar em Jó. Devido a isso, ele tinha grande ira contra a vida de Jó. E assim, nesse caso, você pode até me dizer que o diabo tocou em Jó. Mas ali foi um contexto específico. Foi para provar para o inimigo que ele estava errado. Porque ele foi com esse argumento de que Jó só servia porque ele o abençoava em tudo. Mas no fim ele percebeu que não foi. Ele realmente não era por interesse. Porque realmente ele tinha temor e guardava as coisas de Deus. E assim, o que fica claro diante dessa situação de Jó? Bom, a gente vê que Deus permitiu. Mas por quê? Deus já sabia que Jó ia vencer. Deus já entendia que ele ia passar por aquilo, ia ter mais brilho. Ele ia sair de lá resplandecendo. Por isso que Deus permitiu. Deus sabia e conhecia o que Jó suportaria. Isso evidenciou o caráter de Jó. Deixou mais brilhante, deixou mais evidente. Antes Jó era um homem íntegro porque ele guardava. Ele não tinha provado nada ainda. Ele não tinha passado por uma situação de dificuldade realmente. O diabo não conseguia tocá-lo. Mas a partir do momento que ele passou e provou para o inimigo, para todos que estavam em volta dele, que ele era um homem realmente que guardava, não por interesse, mas por temor, ele foi glorificado. E tudo aquilo que foi tocado na vida dele foi restituído em dobro. E assim, da mesma forma, seremos nós, irmãos. Se você é um homem reto e íntegro, que sabe do seu dia a dia, que conhece o seu caráter, que sabe que você faz de tudo para se desviar do mal, ainda que não seja perfeito, ainda que erre, ainda que cometa equívocos, mas se arrependendo e voltando atrás, Deus vai te honrar. Deus vai entregar para você aquilo que é seu, e tudo aquilo que o inimigo tomou de você, tudo aquilo que foi permitido ser tocado, vai ser restituído em dobro. Então não há motivo para poder se desesperar.
Não há motivo para ter uma atitude semelhante à dos discípulos no barco, de ficar desesperado, de se desesperar diante da tempestade. Nós devemos ter fé, irmãos, porque Deus gosta daquele que tem fé. Deus se agrada de uma pessoa que tem fé. Na verdade, é impossível Deus fazer um milagre na sua vida se você não tiver fé, se você não crer. Até mesmo o mal ser mal, para ele conseguir atuar na sua vida, você tem que ter fé no que ele pode fazer. A fé é matéria-prima, tanto para o bem quanto para o mal. Se você não dá fé para o mal, com pensamentos negativos, com pensamentos contrários, você não vai perceber atribulação nenhuma na sua vida. Agora, se você crer e ficar pensando dia após dia que o inimigo pode fazer isso, pode fazer aquilo com você, você vai estar dando o quê? Munição para ele poder atacar você na sua vida. Então, assim, que nós venhamos ter o foco nas coisas boas, que nós venhamos encher a nossa mente de coisas boas, assim como disse Paulo, que a nossa mente seja ocupada das coisas do céu, das coisas que são boas, das coisas que são agradáveis, belas, tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for agradável, que seja aquilo que ocupe a tua mente, para que sim Deus tenha matéria-prima para poder atuar na sua vida. E no final vai ser semelhante à situação de Jó. Qual que é o final da situação de Jó? Todos sabem, né? Que ele foi restituído em dobro, mas nós temos que nos manter na posição. A sua situação de perseguição e de provação e resistência será inegável para aqueles que estão à tua volta. E para a glória de Deus, a sua vida será um testemunho vivo, assim como foi Jó. Amém? Eu não sei, como eu falei no início, eu não sei se eu já li essa passagem, eu vou ver aqui, vou estar revendo os vídeos, mas Deus me falou grandemente, irmãos, nessa palavra, para poder criar esse paralelo de Mateus 8:37 com Jó, porque se encaixa, né, uma na outra, como eu expus aqui. Fiquem na paz e até o próximo vídeo. Amém?